sobre escatologia, sobre o fato da segunda vinda de Cristo, né? Depois que eclodiu esse conflito, aí a gente ficou muito falando sobre essa questão de Jesus vir, de Jesus poder vir, e a gente tirou um tempo para aprender um pouco sobre isso. Hoje eu queria falar, baseado nessa reflexão, né, de escatologia da segunda vinda de Cristo, ainda no sermão profético de Jesus, Mateus capítulo 24, de 32 a 44. Mateus 24, de 32 a 44, diz assim a palavra do Senhor: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, e um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Vamos orar. Tem uma palavra de oração para o Senhor nos dizer um pouco daquilo que nos fala a sua Escritura. Pai, nós pedimos a Tua direção nesse momento, quando abrimos a Tua palavra e quando queremos instrução da mesma, que o Teu Santo Espírito, Senhor, por excelência, nosso tradutor, nosso instrutor, nosso doutrinador, fale a nossa vida, nos edifique, Pai. Que a Tua palavra possa encontrar guarida no nosso coração e sempre provocar transformações na nossa vida. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Deixa eu fazer uma recapitulação do que a gente já falou aqui há alguns dias, hein? Aqui, ali, onde a gente teve. A gente tem 3 visões sobre a escatologia. A gente tem o pré-milenismo, o amilenismo e o pós-milenismo. Tudo diz respeito ao que o Senhor Jesus vai fazer na sua volta, em relação ao seu reino, e baseado em um texto apenas de Apocalipse, que fala sobre 1000 anos, um só, se baseia nessas 3 teorias. Como são teorias, a gente aguarda e a gente tem convicções, mas a gente não vai matar nem morrer pelo pré-milenismo, pelo amilenismo, nem pelo pós-milenismo. O pós-milenismo é uma posição do ramo mais neo-ortodoxo, liberal da igreja. Ele acredita que a igreja nos últimos dias vai ser tão operosa, tão positiva, tão abençoada e abençoadora, que essa igreja vai transformar a sociedade de então, e vai haver um reino de amor, né, por 1000 anos, pelo que a igreja vai fazer, pela ação da igreja. É uma visão muito bonita, embora seja utópica, né? Esse ramo da neortodoxia e do liberalismo teológico vê assim. O ramo mais pentecostal, neopentecostal, acredita mais no pré-milenismo,
né, de que vai, antes do milênio, antes desses 1000 anos, tudo isso vai acontecer. Vai haver a grande tribulação literal, né, vai haver os 7 anos de Daniel, e eles vão ser interrompidos no meio, 3 anos vão ser interrompidos, isso tudo literalmente. Muita gente fez conta, porque o que é literal, né, é perigoso. As seitas que falam muito sobre a segunda vinda de Cristo, como o Adventismo, o Sétimo Dia, Testemunho de Jeová, além de pré-milenismo, são dispensacionalistas, pré-tribulacionistas e outras coisas mais, né? Complicado. A igreja ortodoxa, a igreja reformada, protestante tradicional, adota, por causa das confissões de fé, mais a linha amilenista, que o milênio não é literal, que um texto apenas isolado no livro de Apocalipse não pode fomentar uma doutrina tão forte assim, que esses 1000 anos eles são simbólicos. E isso tem a ver com a interpretação daquilo que Pedro falou, que para Deus um ano é como 1000 dias e 1000 dias como um ano, né? É uma questão apenas simbólica, porque Deus não está preso ao cronos, ao tempo cronológico, mas ele se move no kairos, no tempo perfeito, extrapola essa nossa compreensão de tempo aqui na Terra. Então a gente entende que Jesus, ele está voltando desde que ele foi. Por isso que foi dito lá em Atos, né? O que é que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês estão vendo, e agora ele vai voltar do mesmo dia. E desde aquela época ele há um incentivo para que a igreja aguarde. O apóstolo Paulo disse que a gente deve amar com boa expectativa a segunda vinda de Cristo, mas não ficar desesperado, porque ela é iminente. Mas essa iminência não tem a ver com o nosso tempo, tem a ver com o tempo do Senhor. Esse texto, e aí a gente afunilou para chegar nesse texto, ele nos leva a essa compreensão. Que compreensão é essa de que Jesus nos dá conta desde que ele foi, né, que ele está voltando, e que guerras e rumores de guerras acontecem desde essa época. Essas questões acontecem de maneira cíclica, não é? Essas catástrofes, não é? A destruição do templo de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, que foi predito por Jesus, aconteceu já. Alguns estudiosos, né, da escatologia dizem que Apocalipse cumpriu mais ou menos até o capítulo 20, falta bem pouquinho para se cumprir. O mundo de então, o mundo como conhecido naquela época, já foi evangelizado, né? E há um texto que diz que quando todo evangelho for pregado a todas as nações, Jesus vai voltar. Mas naquele século, primeiro para o segundo século, o mundo de então já tinha sido alcançado. Hoje, não é? Isso é mais fácil ainda pelo advento da internet. Estou pregando aqui, tem gente em São Paulo que está ouvindo, né? O pessoal de Narcisa de São Paulo está ouvindo, né? Tem gente que fora pode estar ouvindo. A gente pode anunciar o evangelho com muito mais eficiência. E isso também não é literal. Em todo mundo não quer dizer que pessoa por pessoa, literalmente, né, tem que ouvir e aceitar o evangelho. Não é isso, é que o evangelho é testemunhado, é anunciado a todo mundo, a todas as nações. Isso já aconteceu uma vez, historicamente, e tem acontecido, né, em alguns ciclos da vida. Mas esse texto aqui, Jesus usa uma parábola para ensinar, para trazer luz ao seu ensinamento, numa questão muito cara para ele em relação à igreja, muito firme, que é a da atenção, que é a da vigilância, que é do preparo. O que é forte aqui, nos exemplos que ele usa aqui, é que nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Por isso que a igreja tem que estar preparada sempre. E vejam que parece uma contradição, mas é apenas um paradoxo, né? Paradoxo são duas verdades que andam em paralelo e que se encontram lá na frente. A contradição, eles se conflitam, né? Eles se contrastam. Jesus está dizendo aqui, em primeiro lugar, quando vocês, versículo 33, quando vides estas coisas, todas estas coisas, sabei que está próximo. Mas depois ele diz, vocês não sabem quando isso vai acontecer. Igual a quando aconteceu o dilúvio, versículo 38. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que não entrou na arca, e não perceberam, nem quando
senão quando veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, o mundo vai andar na normalidade quando Jesus voltar. O mundo não vai parar. Atenção, para o mundo, que eu quero descer. Não vai ter isso não, né? Para, stop, mandrake, porque Jesus está voltando. Não vai ter isso. O mundo vai estar na sua normalidade, vai estar girando, como sempre foi, indiscreto, como sempre foi. A humanidade sempre desacreditou. E ele diz no versículo 43: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, o que parece ser uma contradição é apenas um paradoxo. Você está dizendo: olha, preste atenção quando vocês virem essas coisas acontecendo, porque elas estão acontecendo desde que o Império Romano fazia alguma coisa parecida como essa, não é? Quem lia Apocalipse naqueles dias, queridos, eles entendiam totalmente aquilo relacionado ao Império Romano. A besta que emerge do mar, a besta que vem da terra, o anticristo, o falso profeta, tudo eles identificavam. Ali é Nero, ali é fulano, ali é eles identificavam tudo, porque tinha ligação com o contexto da época, porque a Bíblia é assim, né? Muito contextualizada. E agora Jesus está dizendo para a gente, na mesma escritura inspirada, que quando essas coisas continuarem acontecendo, a gente tem que estar alerta mesmo. Percebam, fiquem atentos, não deixem essas coisas passarem desapercebidas e vocês fiquem comendo mosca não. Fiquem atentos, porque quando vocês ouvirem falar de guerra, rumor de guerra, fiquem atentos. Jesus pode estar voltando, mas isso não quer dizer que é agora. Isso não quer dizer que Jesus está dizendo, olha, porque senão a gente se prepararia como se fosse uma coisa de conveniência. Mas o que ele está dizendo é que a gente tem que estar pronto sempre, porque quando o ladrão vem, ele diz assim: olha, eu vou assaltar a tua casa. Não, porque se ele viesse e avisasse isso, ele ia enfrentar chumbo, porque a gente ia estar atento para isso. Ou então um cachorro, um pastor alemão, né? um bulldog, um doberman ou um pitbull. Mas não é assim. Ele vem quando ninguém percebe, né? O pastor Marcelino tinha um pitbull em casa, o bandido entrou, levou a bicicleta lá, levou a televisão dele, o pitbull nem viu. O bandido sabe fazer, porque ele vem quando ninguém está esperando, nem o pitbull, né? Nem o pitbull, né? Fica atento. É assim que Jesus está dizendo que vai vir, que a gente fique atento com os sinais, os chamados sinais precursores da vinda de Cristo, mas que isso não quer dizer que essa vida é imediata quando esses sinais acontecem ou não, porque tal como foi nos dias de Noé, que mesmo Noé avisando: olha, estou construindo uma arca, vai chegar uma chuva, ninguém acreditava, e a arca fazendo, e o povo mangando dele, né? Tem uma canção do Inário, da Inódia evangélica brasileira, né? Dessas raízes que a gente cantou no começo aqui, né? Que diz assim: quando a gente for arrebatado, né? Seja lá como for que isso se der, quando a igreja for, ou quando Jesus vier, né? Ou as duas coisas acontecerem, porque se diz que a gente vai encontrar com ele nos céus, mas depois diz que Jerusalém descerá do céu, né? E virá, e ele reinará nessa terra, e vai restaurar todas as coisas nessa terra, que até a natureza geme. Então, seja como for que isso vai acontecer, diz que quando, nesse período do arrebatamento, as pessoas vão perguntar: onde está aquele povo barulhento, né? Onde está que não se vê nenhum irmão, né? Então, a vinda do Senhor Jesus Cristo não será aguardada, e aqueles que desacreditam vão só sentir a falta, como foi nos dias de Noé. Quando eles quiseram entrar na arca, a porta já estava fechada, só entrou aqueles que o Senhor permitiu entrar, só entrou aqueles que o Senhor já tinha chamado de antemão. Isso é também um simbolismo para que a salvação é para aqueles que o Senhor de antemão escolheu, que o Senhor de antemão chamou. Eu não sei quantos são, eu sei que são muitos. A outra canção que dizia: tantos como a areia, né? Tantos como a areia do mar, porque há um texto de Apocalipse que diz que os salvos são incontáveis como a areia do mar e as estrelas do céu. O Senhor não vai perder batalha para ninguém, não. Mas para finalizar, essa questão de a gente não saber sobre a segunda vinda de Cristo é tão forte que o texto diz, no versículo 39,
e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, assim será filho do homem, estarão, ele vai dizer, mas, o versículo 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. E aí, de novo, parece uma contradição. Como é que Jesus não sabe o dia que ele vai voltar? Como é que isso se dá, né? Lembre que quem é que está dizendo isso aqui? Jesus. Jesus está dizendo isso aqui em que condição? Como encarnado. Ele está aqui na terra. Ele não tinha ainda sido crucificado, morto, assunto aos céus, então não tinha sido glorificado ainda. Há uma teoria, só teoria, viu? Quando é teoria, a gente tem liberdade para ter a dúvida dela. Há uma teoria de que o diabo, ele é pior do que psicólogo. Psicólogo, você vai fazendo umas traços, umas linhas, ele vai dizendo o que você é, o que você pensa, o que você sente. Uma vez eu brinquei com uma colega de Zara, né? Ela descobrindo que eu era emotivo, que eu choro até com propaganda de Coca-Cola. Eu digo, isso não é de Deus, né? Vamos parar a conversa por aqui, daqui a pouco você está sabendo muito da minha vida. Agora imagina o diabo. E há uma teoria de que se os discípulos soubessem, se Jesus soubesse, enquanto esteve aqui, da segunda vinda, o diabo pescaria. E se o diabo soubesse quando Jesus vem, ele faria um estrago muito grande. Lembra que domingo passado eu falei no kenosis de Cristo, no esvaziamento, né? Que ele se auto-esvazia, né? Ele diz isso em alguns textos, sobretudo lá em Colossenses. Ele se despe, ele se desnuda de algumas coisas. Enquanto ele esteve aqui, por vontade própria, enquanto ele esteve aqui voluntariamente, ele se despiu, ele se esvaziou do conhecimento de quando ele viria. Enquanto ele estava aqui como um homem, como um filho do homem encarnado, ele fez questão de não usar a consciência, a sabedoria, a sapiência de quando ele veio. Nem os anjos que servem a Deus, só Deus no céu. Essa é uma teoria, mas uma teoria interessante, né? É dita, ele disse isso, ele afirmou, e é uma teoria plausível, porque é claro que hoje, evidentemente, glorificado à destra de Deus como ele está, é claro que hoje ele sabe. Ou seja, ele já sabia, mas ele fez questão de se impor uma amnésia, e hoje ele tem a consciência e a lembrança e a informação de quando virá, evidentemente. Mas aqui, quando ele falou isso, conscientemente, voluntariamente, ele fez questão de se esvaziar dessa informação. Se ele, enquanto esteve aqui, não soube, se ele, enquanto esteve aqui entre nós, se despiu dessa informação, quanto mais nós, seu povo. Então, o que a gente tem que fazer, queridos, é como a ideia fulcral, a ideia central, principal do texto diz, que a gente esteja preparado, considerar isso, né? Considerar isso, ou seja, cuidais, a ideia de você, a gente está cuidando, se aplicando, porque como uma parábola, né? A ideia da parábola, a gente tem, como igreja, tem que estar preparado e se preparando. Não é ficar um período preparado, não é ficar apenas quando a gente viu um sinal precursor da vinda de Cristo, então a igreja se prepara, e antes, quando ela não viu, ela vive de qualquer jeito. O preparo é constante, é sempre. E aí Jesus vai voltar, porque é vontade dele, é verdade revelada, só que ele vai vir quando ninguém o esperará. E a gente até lá vai exclamar aquela mesma expressão, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém?